Alô galera, Classic Clan na área com mais um vídeo para o nosso canal O Mundo das Coleções. E hoje estarei aqui mostrando para vocês mais um lote de jogos incrivelmente raros, né? A maioria dos vídeos do nosso canal eu fiz sobre jogos de videogame, né? Mas também sobre muitos outros temas, né? Futuramente para fazer. E esses são jogos de PlayStation 3, né, que ultimamente eu acabei dando uma enriquecida muito grande na minha coleção. E estarei aqui mostrando para vocês essas verdadeiras raridades. Bom, o primeiro jogo é o Sega Genesis Collection, né, que trata-se de uma coleção que saiu para PlayStation 2, né, futuramente remasterizado para PlayStation 3, né, que a versão, né, do Sega Genesis Collection, como o próprio nome está dizendo, traz uma coleção de jogos clássicos do Sega, né, ou como ficou conhecido aqui no Brasil, o Master System, né, trazendo na capa o Sonic, que é o mascote oficial, né, da Sega, né, que se tornou um ícone desde o aparecimento nos seus primeiros jogos. Como sempre, né, mostrando por dentro, o jogo está completo, com manual, tudo bonitinho, né? Ele trata-se de uma versão Greatest Hits, né, que, para quem não sabe, quando muitos jogos iam ser relançados, lançavam uma nova prensagem, eles costumavam colocar geralmente um logo vermelho aqui em cima. No caso, quando eram jogos de PlayStation 2, só um logo com o nome Greatest Hits, né? Essa marca d'água aqui em cima. Né? Alguns jogos futuramente já vinham lá na época do PlayStation 3 já com um box todo vermelho, né? Indicando ser Greatest Hits, além do próprio nome. Né? O próximo jogo da minha lista é o Final Fantasy 13, né? O Final Fantasy ele foi uma série de jogos de RPG que foi desenvolvida pela Square Enix, né? A Square Enix, que é uma das maiores empresas de games do mundo, dedicado a jogos de RPG, ela estava à beira da falência, né? E reza a lenda que ela só tinha dinheiro para fazer mais um jogo. Então decidiu fechar suas portas, né? E esse jogo seria a despedida, criando assim o Final Fantasy. Sendo lançado na época, acho que para Super Nintendo, não me recordo ao certo se ele saiu primeiro para o Super Nintendo ou para outro console. O fato é que posteriormente acabou o jogo fazendo muito sucesso, salvando assim a empresa, criando uma daquelas que se tornaria uma das mais, se não a mais importante e melhor saga de RPG de todos os tempos. Começando com vários títulos, né, do Final Fantasy. O primeiro Final Fantasy, se não me engano, foi o sexto, que saiu para PlayStation 2, né? O Final Fantasy VII acabou se tornando um ícone, o mais famoso de toda a franquia até então, né? Se tornando um grande sucesso. Depois veio Final Fantasy VIII, que também foi um sucesso muito grande. Final Fantasy IX, ainda no PlayStation 1, e saindo em seguida aquele que se tornaria o jogo mais bem sucedido da franquia até então, né? O Final Fantasy XII, que trazia um mundo aberto com a temática de RPG, onde você tinha que investigar, fortalecer seus personagens, né? E colecionar itens, armas, montar suas armas com os itens que você colecionava. E o jogo acabou revolucionando e muito, né? Uma vez que acabou se tornando um ícone do PlayStation 2, né? Tá listado talvez entre os 100 melhores jogos do PlayStation 2. Uma coisa que difere o Final Fantasy 12 e que acabou marcando ele
é que o Final Fantasy XII, até então, ele foi o maior jogo da história, já que a sua gameplay se passava em um planeta. Esse planeta, né, é onde você evoluía seus personagens, tudo tal. Você jogava no mapa mundi, então todas as fases iam se passando em regiões diferentes desse planeta, onde você poderia acessar futuramente. E um fato curioso sobre ele é que esse planeta, né, ele já era citado no Final Fantasy VII. Então é o planeta onde se passa as aventuras do Final Fantasy VII. No 12 você enfrenta uma guerra civil, né, onde vai jogar com os personagens principais lá, né? E diversão, e se você tiver com tempo, né, você vai passar algo em torno de 500 horas para poder zerá-lo a primeira vez, né? Umas 250 já da segunda vez, ignorando as campanhas secundárias, né? Então no PlayStation 3 acabou vindo depois o Final Fantasy 13, que já seguia uma gameplay um pouco diferente, porém a dinâmica do mundo aberto era semelhante ao do seu antecessor. Esse daqui também trata-se de uma versão Greatest Hits, certo? Jogo completinho, um jogo, manual. E outro fato curioso sobre o Final Fantasy, a franquia Final Fantasy, é que aqui no Brasil o Final Fantasy 12, quer dizer, o 13, me perdoe, o 13 ele saiu com o manual, mas a versão Black Label, no caso a primeira, a capa e a contracapa do manual eram com um desenho diferente. Então, para quem tem os dois, né, eu tenho outro, está guardado ali, acaba sendo duas versões, assim, pelo menos esteticamente, completamente diferentes, né? O jogo já é o mesmo. Agora, esses aqui, né, o top 4 dos meus jogos que eu consegui. Talvez essa seja a minha coleção de jogos do PlayStation 3 até então mais rara, né? Em primeiro lugar, Silent Hill, né, HD Collection. O Silent Hill foi um importante jogo do estilo Survivor Horror, criado para PlayStation 1 lá por volta de 96 a 98, né? Me falha o ano certo agora. Ele se passava na cidade fictícia de Silent Hill, da qual um evento lá acabou isolando toda a cidade e uma espécie de entidade dominava ela lá, né? O jogo foi um sucesso muito grande, estrondoso, ganhando lá nos anos 2000 uma nova versão, né? O Silent Hill 2, que é considerado por muitos o melhor jogo da franquia, né? Que traz um enredo, uma história muito boa, né? No PlayStation 3, acabaram fazendo uma remasterização do jogo para lançar na coleção Silent Hill HD Collection. Porém, um fato curioso sobre este é que no PlayStation 1 teve o Silent Hill 1, no 2 teve o Silent Hill 2, o 3, o 4 e o Origins. O Origins, que seria o quinto jogo da franquia, tratava-se de uma versão, né, um prequel, né, contando a história de como Silent Hill se tornou um caos, se tornou um pandemônio. Porém, essa própria história já tinha sido abordada no primeiro jogo, né? Já o Silent Hill 4, pensaram-se na época, vamos fazer um jogo e para reiniciar uma nova franquia, e assim fizeram. Só que aí acabaram lançando como o Silent Hill 4, o que acabou não agradando a todos, né? Já que o jogo ele é um Silent Hill, mas que não foi feito para ser um Silent Hill, né? Então, e também lançaram para o PlayStation 3 o Silent Hill Shattered Memory, que acabou ganhando uma versão para PlayStation 2, né? Que talvez seja um dos mais raros de todo o PlayStation 2 de se conseguir, né? Que reduziram um pouco o gráfico e adaptaram.
Quando o jogo foi lançado, foram remasterizá-lo, e um fato curioso sobre ele é que não tinham a Konami, né, não tinha salvado o código-fonte dos jogos, o que fez com que eles pegassem um código que estava inacabado, ou seja, não tinha, estava totalmente renderizado o seu gráfico, e tiveram que terminar para poder lançar, o que desagradou muita gente, já que esse fator contribuiu para que algumas coisas ficassem diferentes das versões originais, como por exemplo a neblina que cobre a cidade, que ficou com uma textura mais apagada, né? Então não agradou muito. Então o jogo, né, apesar de se chamar Silent Hill HD Collection, ele só traz de fato o jogo 2 e o 3. Então o Silent Hill 1, o 4, o Shattered Memory e o Origins acabaram ficando de fora, né? Bom, o jogo, como estão vendo, ele está completo, né? Com manual, todo bonitinho, perfeito estado de conservação, né? O que é ótimo. O próximo jogo da franquia aqui, que é outra raridade, o Deus da Guerra Origins Collection, né? Também considerado um grande clássico do PlayStation 2, o Deus da Guerra conquistou uma geração de fãs, né, que acompanhava as aventuras de Kratos, deus da mitologia grega, que ia enfrentar o Deus da Guerra, Ares, daí o nome, né, o Deus da Guerra. O jogo acabou se tornando um sucesso, ganhando, algum tempo depois, o Deus da Guerra 2, que muitos consideram o melhor jogo da franquia. Para PSP, acabou sendo lançado depois os títulos Chaos of Olímpico e Ghost of Sparta, né, que posteriormente acabou sendo lançado nessa coleção aqui, né, o Origins Collection, né, que foi relançada, já que o o Deus da Guerra, ele foi relançado o 1 e o 2, remasterizado, né, o Deus da Guerra HD Collection, e também teve uma edição especial desse HD Collection que trazia praticamente a coleção quase completa dos jogos, né? E esse é a versão dele, né? Que é uma versão assim, é comum de achar, né? Muito fácil, porém o seu preço é meio salgado, então acaba se tornando um jogo que é um pouco raro, devido ao seu preço, né? E não à demanda. Completo, né? Com tudo. O manual está em perfeito estado de conservação, né? E uma bela aquisição para a minha coleção. O próximo jogo é Assassin's Creed American Collection, né? O Assassin's Creed se tornou um grande marco do PlayStation 3, se tornando praticamente o carro-chefe da Ubisoft. Ele conquistou muitos fãs com o seu primeiro game, depois ganhando mais outras versões, como o Assassin's Creed 2, 3, o 4, né, do PlayStation 3, ganhando também o Assassin's Creed Rogue, que é praticamente se passa depois dos eventos do 4, e o Assassin's Creed Brotherhood Revelation, que são praticamente uma DLC do 2, já que a ideia original era de fazer o 2 como um jogo só, mas viram que ficaria muito grande e acabaram dividindo nesses 3 títulos, né? Esse daqui, o American Collection, ele traz o jogo do Assassin's Creed 3, o Assassin's Creed 4 e o Liberation, que é uma DLC do Assassin's Creed 2. Quer dizer, perdoe-me, do Assassin's Creed 3. O Black Flag, posteriormente também, ganha uma DLC, né, que é o Assassin's Creed Freedom Cry. Porém, ela não foi lançada em mídia física, né?
Então, esse jogo aqui acaba se tornando um dos mais raros da franquia Assassin's Creed, que é uma franquia relativamente comum, já que seus vídeos, se você encontra eles, quer dizer, seus vídeos não, seus jogos, né? Encontram eles com certa facilidade e a um preço bem acessível, para não dizer assim quase de graça, né? Estimado em torno de seus 30, 40 reais. A versão Collection foi lançada Ezio Trilogy, né, que corresponde ao Assassin's Creed 2, Brotherhood e Revelation, e é claro o Assassin's Creed, né, American Collection. O jogo está em excelente estado de conservação, já ele não acompanhava o manual, já que seu manual era online, né? Muitos jogos do Assassin's Creed tem isso, tanto a versão que sem manual quanto a versão que vinha com manuais. E por fim, aquele que é até agora um dos jogos mais raros da minha coleção de PlayStation 3, o Ico, né? No caso, Shadow of the Colossus e Ico Collection. Shadow of the Colossus se tornou um marco do PlayStation 2, né? Aquele que está sempre listado nas listas como um dos melhores jogos de PlayStation de todos os tempos. Ele foi lançado originalmente com esse título, Ico, que acabou se tornando um sucesso e logo em seguida, alguns anos depois, ganhou o Shadow of the Colossus, que se tornou um clássico. No jogo, você vai enfrentar bestas gigantes para poder salvar a sua amiga, né, a princesa. O jogo é muito apreciado e muito cultuado pelos fãs do PlayStation, que acabou ganhando uma versão remasterizada para o PlayStation 3 e depois para o PlayStation 4 também, né, outra versão remasterizada que já vinha com algumas cenas a mais, né? O jogo também completo, com manual, né? Essa aqui é uma raridade, já fazia algum tempo que eu estava atrás dessa coleção. Infelizmente eu ainda não tenho o Ico e nem o Shadow of the Colossus de PlayStation 2, já que o Ico acaba se tornando um jogo um pouco mais raro, muito mais raro, né? Mas o Shadow of the Colossus tem certa facilidade de ser encontrado, né? Bom, minha gente, então é isso. Se você gostou do vídeo, não deixe de deixar o seu like, se inscrever, que isso ajuda a fortalecer o nosso trabalho, né? E se você gosta do conteúdo que eu faço, mostrando os itens de coleção e sempre que possível, dando uma explicação, contando um pouco da história, mas sem me aprofundar muito, né? Contando um pouco da história do item em si, né? Se você gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de deixar o seu joinha e deixe nos comentários, porque aí eu posso estar fazendo mais vídeos, né?